expansão da internet, criaram-se inúmeras possibilidades de entretenimento e trabalho vinculadas à grande rede. Exemplo disso são os e-books, que cada dia mais se popularizam. No Brasil, o primeiro leitor eletrônico foi lançado no mês de outubro. O jornalista Gustavo Gerdler esteve recentemente na Feira do Livro de Frankfurt, cujo tema foram justamente os livros eletrônicos. Esse ano tu esteves na Feira de Frankfurt, cujo tema foram os livros eletrônicos. Eu queria que tu comentasse um pouco o que são os livros eletrônicos, os e-books, as vantagens e desvantagens que eles têm dos livros tradicionais. Os e-books, na verdade, eles são, em resumo, eles são um livro para se ler num formato eletrônico, né? Quando a gente fala em formato eletrônico, a gente não está falando em ler na tela do computador. A gente está falando em ler em leitores produzidos para gerar uma leitura confortável, né? A mesma leitura que a gente tem no papel impresso, a gente tem a leitura nesses leitores, que são leitores digitais, uma leitura através de uma tela, né? Quase como uma tela de computador em miniatura, mas que ela produz uma sensação agradável de leitura, né? Você não cansa lendo esses livros, né? E quais são as vantagens e desvantagens deles para os livros tradicionais? A primeira vantagem é o preço, evidentemente, porque o preço dos livros vão cair muito, né? Em torno de 40%, 50%, talvez até mais, né? Então, isso vai contribuir para popularizar a leitura, tá? A segunda vantagem, eu acredito que seja o fato de você não precisar encomendar o livro na livraria. Não vai haver livros esgotados, digamos assim, né? Você pode comprar qualquer livro a qualquer momento e em 5 segundos ter ele disponível para leitura, né? Claro que também tem algumas desvantagens. Por exemplo, uma das desvantagens do livro talvez seja um pouco aquela perda, né, que o leitor vai ter do contato físico com o livro, né? Essa seria a principal desvantagem, digamos assim, que se teria. Mas, por outro lado, o leitor digital, a forma de ler digitalmente esses livros, ela é prazerosa também, né? Então vai depender muito da relação que cada pessoa tem com a leitura para ela definir se vai ser vantajoso ou não para ela, né? Mas é uma coisa inevitável, não é só uma febre passageira, é uma coisa que realmente vai durar, né? E tu acha que vai haver a popularização desse formato de livro agora que o Kindle, que é o aparelho para leitura desses livros, está sendo produzido aqui no Brasil? Na verdade, a popularização desses leitores, ele passa, sem dúvida, pelo preço deles, pela queda do preço deles, né? Enquanto eles não tiverem um preço acessível, eles não vão se popularizar, né? Isso vai demorar algum tempo, né? No Brasil principalmente. Eu acredito que em torno de 3 anos para que comece a popularizar esses leitores. Claro que com a chegada de fabricantes nacionais, com a concorrência maior pela fabricação desses aparelhos, isso tende a baixar os preços dos leitores, né? Mas isso aí, como eu já comentei, eu acredito que seja um fenômeno inevitável, né? Que isso, com o tempo, o preço vai baixar desses leitores e as pessoas vão buscar mais informações e vão ter mais acesso a esses leitores, né? E como funciona para adquirir esses livros? Bom, hoje você adquire livros, em princípio, pelo mesmo processo que você comprava livros antes pela internet. A única diferença é a seguinte, é que você não recebe o livro em casa no sentido do físico, né? Não existe o livro físico que vem até a sua casa. O processo de compra é o mesmo, né? Nos sites que vendem livros hoje e outros produtos, enfim, só que ao invés de você receber o livro físico, você faz um download do livro e baixa no seu leitor, né? E eu queria agora que tu comentasse um pouco do teu projeto, que é para leitura de livros no iPhone, né? Uhum. Na verdade é um projeto que já é para o ano que vem, início do ano que vem, até abril ele já vai estar disponível, que é vender alguns livros da editora que tem ilustrações, apenas livros que têm ilustrações, né? Para leitura no iPhone, né? Através da loja da Apple. Então, a partir de março, abril, os leitores já vão ter disponível os livros para esses livros que têm ilustrações, livros mais animados, assim, né? Para uma leitura interativa no iPhone, não é simplesmente uma leitura normal, né? É uma leitura que vai ter algumas animações no meio, zoom,
Enfim, vão ter algumas animações durante a leitura, então vai ser um processo de leitura interativa que não é simplesmente a passagem de páginas, é um processo mais divertido, digamos assim, de leitura, né? E é um preço bem acessível, né? Com vantagens e desvantagens em relação aos livros tradicionais, eles são adventos da internet, surgidos e considerados inovadoras e avançadas formas de tecnologia. Ainda restritos a uma parcela da população, os e-books prometem virar febre em pouco tempo.